Sejam bem-vindos a mais um episódio do Avance Podcast, o podcast que traz as histórias inspiradoras dos empresários de Itumbiara e região. Aqui você vai ouvir de empresário para empresário e com toda certeza vai aprender e muito. E hoje eu tô com uma convidada mega especial, gente. Ela tá trazendo uma novidade para Itumbiara. Com toda certeza, os itumbiarenses já estão sabendo, porque se não está sabendo, tá de fora do mercado e isso não pode acontecer, tá? E antes de eu chamar ela, eu gostaria de agradecer os nossos patrocinadores aqui do podcast da Avance. Então, Cowboys Stores, a loja mais completa de Itumbiara e região. Quem não conhece a loja, fica ali na rua Leopoldo de Bulhões, bem em frente à garagem do Robertinho, tá? Não tem erro, é uma loja grande, linda e maravilhosa, não tem como se destacar e com toda certeza, até como os próprios clientes falam, desde lá da esquina a gente já consegue sentir o cheiro da loja, do tanto que é uma loja também perfumada. Então, tudo muito bem preparado para receber você enquanto cliente, tá? Depois, Light Clean, clínica de saúde integrada, voltada tanto para a parte de odontologia, parte de psicólogos, nutricionistas, e que fica ali na rua Valdivino Vaz, número 70. GR Mix é o nome da empresa de salvados que tem aqui em Itumbiara com autoridade e que consegue inúmeros produtos, gerando várias oportunidades para o Brasil todo. GR Mix é o nome da empresa, tá? Vou deixar aqui também para você que nos assiste aí no YouTube, para você que nos vê aí também no Instagram, ou até para você que nos ouve aí no Spotify, tá? Vou deixar o arroba dessas empresas para vocês poderem seguir, para vocês poderem visitar essas empresas e ver o quanto essas empresas apoiam aí o empreendedorismo, né? E isso vai fazer total diferença, até porque isso faz com que a gente possa ter convidados especiais, histórias inspiradoras e levar muito aprendizado para você e para o seu negócio. E hoje, a minha convidada especial é a Alessandra. Alessandra, seja muito bem-vinda ao Avance Podcast. E vamos bater um papo aí, conta pra gente um pouco da sua jornada, da sua história. Tenho certeza aí que os nossos ouvintes lá do Spotify, as pessoas que estão nos assistindo no YouTube, vão aprender e muito com uma mulher de dedicação, de coragem, de garra, igual a você, tá? Alessandra, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Oi, Adriele, boa tarde. Obrigada por essa receptividade maravilhosa de sempre. Obrigado pelo convite. Eu espero contribuir um pouquinho com todos que nos assistem e poder trazer algumas ideias também e contribuir para que a gente faça esse dia de hoje um dia diferente para todo mundo que está nos assistindo também. Obrigada pelo convite. Eu que agradeço, é uma honra tê-lo aqui. E eu gostaria, Alessandra, que você contasse um pouquinho pra gente da sua jornada, né, que faz tanta diferença aqui na cidade de Itumbiara, para os pais, para nós, os futuros pais. Os futuros pais, socorro Deus. Calma que você está nessa fila. Gente, ó, é muita informação para minha cabeça, tá? Mas primeiro, vamos lá. Quero que você conte um pouquinho pra gente sobre a cultura inglesa, né? Uma escola aí tão renomada na cidade que auxilia tantas pessoas, inclusive a se recolocarem no mercado de trabalho através de um curso de inglês, a poder realizar os seus sonhos de fazer uma viagem, por exemplo, que eu sou suspeita por falar nisso. Conta pra gente como foi essa questão de trazer a cultura inglesa, quanto tempo que está no mercado? É assim, Adriele, eu falo que quem é empreendedor, às vezes nasce empreendedor, mas não sabe. A gente às vezes vai se descobrir empreendedor ao longo da vida. E acho que comigo foi mais ou menos isso que aconteceu. Eu estudei inglês na infância, tive a oportunidade de ter vivenciado isso, mas no final eu sempre pensava,
nossa, eu quero muito mais do que isso, porque eu gostava daquele ambiente, da escola, de poder trazer a novidade de outro idioma, e enfim. E aí os anos foram passando, eu saí para estudar fora, voltei, me casei, continuei na área acadêmica, mesmo com uma formação completamente diferente, porque, para quem não sabe, comecei vários cursos, não gostei, finalizei o bacharel em farmácia, então sou farmacêutica de formação e só depois fiz pedagogia. Porque acabou que de tanto que você luta contra aquilo, que você fala assim, não, mas será? E educação? Ah, será? Será? Não, vou fazer outra coisa. Você volta e parece que o destino te fala, é isso. Você sobre propósito. Você está onde você deveria estar. Não tem como fugir disso. E eu acho que a minha jornada foi muito assim. Durante todo o meu período de faculdade, eu sempre trabalhei como professora. Então, eu dava aulas de inglês e sempre na área da educação, a vida toda. Então, se eu contar hoje, eu acho que eu tenho mais de 20 anos de educação. E aí, quando você está estudando numa área completamente diferente, chega aquele ponto de decisão. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou seguir naquilo que eu me formei ou eu vou continuar onde eu estou e tentar uma coisa nova? E aí, o que aconteceu? Eu falei, vou continuar onde eu estou e tentar uma coisa nova. Guardei o diploma, literalmente guardei o diploma e continuei na área acadêmica. E só que eu não queria permanecer da forma como estava. E aí foi onde surgiu a ideia Cultura Inglesa, com aquele sonho que parece que estava enterrado lá desde a adolescência, pelo fato de gostar muito do idioma e ter tido esse contato. Comecei a pesquisar. Eu já tinha trabalhado em outras escolas de idiomas também, mas eu não queria algo que fosse igual. E eu olhava para Itumbiara e falava assim, gente, Itumbiara tem tanto potencial, tanta coisa. Eu não quero ser só mais uma. Eu quero fazer algo diferente, porque, acima de tudo, uma palavra que você falou muito importante é propósito. Então, mais do que ser empreendedora, mais do que gostar do que você faz, você tem que fazer algo que mude a vida das pessoas e que contribua com isso. Então, eu não queria que fosse algo semelhante a nada que tivesse. E aí eu fui buscar algo que se parecesse com o meu perfil, com a minha ideia, com o que eu queria. E aí me deparei com a Cultura Inglesa, uma franquia que hoje tem mais de 90 anos de idade, que a história é muito bonita, porque foi fundada lá na época da imigração, de imigrantes que vieram para o Brasil, trouxeram essa língua. E aí, então, você começa a perceber que aquilo faz parte da sua filosofia de vida. A Cultura Inglesa nasceu através das esposas de imigrantes que ofereciam cursos de inglês e ensinavam a língua, a cultura inglesa para os brasileiros. E às vezes até sem ter nada em troca. Então, a Cultura Inglesa, por exemplo, São Paulo é uma associação sem fins lucrativos. Tem projetos sociais fantásticos. Tem uma unidade gigantesca em Paraisópolis, por exemplo, que você vê saindo frutos para o mundo todo e que você se arrepia de pensar o quanto você pode contribuir. E não só com isso, mas às vezes a gente pensa no inglês como um objetivo final. E a cultura inglesa traz como um propósito, como algo que é um meio para que você atinja algo maior. Então, seja para você poder conseguir aquele cargo que você almeja, a viagem dos seus sonhos, mudar a sua vida ou ser simplesmente uma pessoa melhor. Aí o inglês pode fazer parte dessa construção. Olha só que bacana, né, Alessandra? E eu falo assim, o quanto a sua história, ela vem de encontro com uma empresa, porque
Toda empresa, ela precisa ter uma cultura. Ela tem que ter os seus valores, até para fazer sentido pra gente. Então, Sim. quando você for escolher qual empreendimento eu vou trazer para cá, juntamente com aquilo que eu já vivo, que é a parte da educação, você encontrou uma empresa que estava ali alinhada com os seus valores. Isso. E essa é uma dor muito grande, inclusive, do mercado, né? De conseguir trazer profissionais que estejam alinhados com os valores da empresa. É um dos maiores desafios, na verdade. Porque você tem o sonho e você deseja algo, mas nem todo mundo sonha o que você sonha. É o que nós queremos. A gente busca que os nossos colaboradores tenham o mesmo desejo que nós, tenham a mesma visão, os mesmos valores, vejam o mesmo sentido. Mas nem sempre isso acontece. E a gente precisa ficar triste ou decepcionado por isso? Não, isso às vezes vai acontecer. Isso, na verdade, mostra, e eu posso dizer isso ao longo desses 8 anos de cultura inglesa, é que às vezes isso parece que vai te abalar, mas não te abala. Na verdade, o empreendedor, ele se fortalece com os desafios, com o dia a dia. O importante é que a gente não desista daquilo que te fez chegar até aqui. É olhar para trás e falar, por que estou aqui? Qual era o sentimento? Por que eu comecei? É lembrar da jornada. Justamente, eu falo que a partir do momento que o empreendedor, ele olha para ele e fala, não, eu comecei o meu negócio com um propósito. Desde lá do início eu sabia onde eu queria chegar. E é lembrar disso, porque no decorrer dessa jornada, inúmeros desafios vão surgir. Sim. E aí, se a gente se perde nesses desafios, a gente esquece o porquê que a gente começou. Sim. Né? E aí é onde muitas vezes dá vontade de desistir, porque não é fácil. Eu falo para todo mundo, empreender não é brincadeira. Eu falo, se você quer brincar, vai para um campo de futebol, vai para outro lugar, e não para uma empresa. Mas essa é a questão, né? A partir do momento que você olha para o seu negócio como algo sério e que você lembra constantemente do porquê que você começou aquele negócio, isso vai fazer a diferença na sua vida e na vida de outras pessoas. Porque nós, enquanto empresários, a gente tem o poder de transformar inúmeras vidas. Sim. Nós somos pessoas formadores de opiniões. Quando eu olho para minha realidade, de repente eu vejo, opa, tem 10 famílias, 15 famílias que dependem das minhas decisões. É pesado? É muito impactante. Quando você toma sentido nisso, você fala, poxa, não é mais só eu. Tem várias pessoas que dependem de mim. Só que uma coisa eu falo para todos os empreendedores. A gente não precisa estar sozinho. Os desafios, eles podem ser divididos. E aí existem pessoas como a Adriele, que nos ajuda a percorrer. Porque é isso. Além de um empreendedor poder apoiar o outro, faz muito sentido quando você reconhece que você não dá conta de tudo sozinho. E não precisa. Gente, eu tô falando isso porque o processo é dolorido. Quando você olha e fala, não, mas eu dou conta. Porque a gente tem aquele espírito de que você resolve tudo. Não, você consegue. Mas não é isso. O propósito não é esse. Apesar de você conseguir, nem sempre é necessário. Não é dessa forma que você vai construir o sucesso. Você vai ter que passar por algumas dificuldades, mas essas dificuldades podem ficar mais leves se você souber compartilhar. Com toda certeza, Alessandra. Quantos e quantos clientes chegam aqui, histórias assim, surreais, eu fico admirada mesmo, assim como a sua, vários outros clientes chegam aqui, Adriele, estou no ponto do meu negócio que hoje eu preciso de um help mesmo, preciso de uma ajuda. E quem está de fora, muitas vezes tem uma percepção, tem uma visão, tem outra, e tem até aquela frase, né? Santo de casa não faz milagre. Exato. Às vezes você sabe tudo que precisa ser feito, mas aí são inúmeros afazeres, inúmeras tarefas no dia a dia, e às vezes não consegue implantar. Sim. Né? E é onde precisa delegar, onde precisa terceirizar.
E então, quantas e quantas empresas a Avance chega, e histórias assim, ó, inspiradoras mesmo, de muita luta, muitas vitórias, muito sucesso. A gente fala, opa, vamos para um próximo nível, ou vamos manter isso que a gente já tem, porque não é só abrir o negócio, mas também é manter aquele negócio. Eu falo, todo mundo começa forte. Agora, forte mesmo é quem consegue manter o negócio, entende? E romper as barreiras. Isso é desafiador, extremamente romper desafiador. as barreiras. Na verdade, depende do negócio, começa em tamanhos e proporções diferentes, né? Eu, com a cultura inglesa, eu comecei muito pequenininha. Comecei com uma sala de aula, um professor e um coordenador, apenas. E em menos de um ano nós tivemos que mudar de espaço, depois mudar uma segunda vez, mudar uma terceira vez. Eu falei, opa, tá ficando bom. Tá crescendo. Tá crescendo. A gente começa a ter mais força, inclusive, para você trabalhar mais, se dedicar mais. Porque você consegue perceber que as pessoas estão, não digo nem valorizando, mas eles estão reconhecendo e fazendo parte daquela história com você. Sim. E aí você começa a colocar em prática, no meu caso, por exemplo, começa a colocar em prática coisas que você tinha colocado só no papel. Lá quando você teve a ideia, a primeira ideia, e você viu que no meu caso, que a franquia correspondia ao que eu gostaria, eu deixei alguns sonhos no papel para que no momento certo eu pudesse colocar eles em prática. E quando esse momento chega, você fica muito feliz, porque aí você vê a transformação de fato acontecendo. Então, quando eu levo um grupo de intercâmbio para fora com meninos que nunca tiveram a oportunidade de estar numa viagem fora, que legal, olha é uma só. emoção fantástica de você ver a mãe te entregando e falando assim, eu vou te entregar o meu filho, é o meu maior tesouro. Ele nunca viajou sozinho para lugar nenhum, nunca ficou na casa da avó, mas está com você na sua responsabilidade. Então aquilo você abraça de uma maneira e você tem uma gratidão por aquela oportunidade que é indescritível. Então são coisas que vão fazendo com que a gente se fortaleça enquanto empreendedor e que quando vem um problema, você fala, olha para trás, vê até onde você já chegou. Será que esse problema é tão grande que vai fazer com que você desista de tudo que você já construiu até aqui? Reconhecer o processo. É reconhecer o processo. E esse é um dos gargalos que a maioria dos empresários tem, né? De não reconhecer. A gente sempre fica na busca um novo, eu quero mais e mais e mais, até porque o mercado exige muito isso da gente. E aí a gente não olha para a nossa jornada para que possamos nutrir de tudo aquilo que a gente já viveu, de tudo aquilo que a gente já conquistou. Inclusive você que está aí nos assistindo, que está nos ouvindo, eu deixo essa tarefinha de casa, viu, para vocês. Olhe para a sua jornada, reconheça o seu processo, comemore, celebre todas as conquistas que você teve, que seja aquela decisão de demitir um colaborador que você não conseguia fazer isso antes e hoje você consegue, entende? Que seja aquele degrau que você já conseguiu subir e que você muitas vezes não olha para aquilo ali e não valoriza o seu esforço diante daquilo ali. Isso faz a diferença. E eu sempre falo, quanto mais nutrido a gente sente da nossa história, quanto mais honra a gente tem da nossa história, mais a gente está preparado para receber, né? Então, quanto mais nutrido eu estou, quanto mais grata eu sou por todo o meu processo, mais força eu ganho para poder explorar o novo. Então, reconheça a sua jornada. Isso que você trouxe, Alessandra, é extremamente importante. É aquela questão, já diria o ditado, o negativo atrai o negativo, o positivo atrai o positivo. Então, energias positivas, o pensamento positivo, aquela valorização do que você já conquistou, te dá mais força, mais gás para você continuar. Se você ficar só no pessimismo e pensando, nossa, meu Deus, tem tantas coisas que eu devia ter feito e não fiz, o meu dia tinha que ter 48 horas, eu não estou dando conta, eu estou sufocado, você não vai conseguir avançar.
é claro que nós temos os problemas do dia a dia. E eu posso dizer que se eu procurar 15 minutos na minha agenda, às vezes eu não vou encontrar. Mas eu sou grata pelo processo de ter a minha agenda cheia. Olha só. Que é uma bênção. O pior seria você, às vezes, estar na sua loja ou no seu negócio e pensando o que eu posso fazer para trazer o meu cliente, e você se esforçar e às vezes o cliente não aparecer. E nesse momento talvez é quando você precisa de uma intervenção de fora, porque é onde você precisa buscar ajuda. E eu busquei ajuda várias vezes, a Adriele está de testemunha. E nós precisamos dessa união, porque nós não vamos conseguir sozinhos. E dessa humildade de reconhecer, né? Eu sou mentora, eu sou consultora, eu tenho uma empresa de consultoria e eu tenho os meus mentores. Sim. Eu tenho as pessoas que estão ali comigo, que quando eu falo assim, eu tô com dificuldade nesse ponto, eles, Adriele, olha para isso, para aquilo e para aquilo outro. Eu falo, poxa, é verdade, eu sei disso. Só que quando a gente está dentro, a gente está ali no todo, muitas vezes a gente não consegue enxergar, né? E por isso que pedir ajuda, buscar profissionais para poder auxiliar vai fazer total diferença. Inclusive, eu sou muito grata, né? Da gente estar aí acompanhando a cultura inglesa, muito mesmo, Alessandra. Eu que agradeço pela ajuda sempre. E a gente vê que não só a cultura é um processo, mas tenho outros colegas, outros amigos que são empreendedores e que, se eu posso deixar como dica, a gente precisa parar um pouquinho, olhar para dentro e ver aonde eu posso organizar, aonde eu posso intervir para que a gente arrume a casa e volte a crescer. Então, às vezes está estagnado ou está acontecendo está passando por uma turbulência, pare, reflita, peça ajuda, faça as intervenções necessárias, ajuste o voo, né? Como diria, ajuste as asas e voe. Continua ali, né? E Alessandra, contando tudo isso aí da parte da cultura, às vezes a gente tá pensando, nossa, que vida corrida dessa mulher, né? Gente, não para por aí não. A Alessandra, o dia que ela sentou aqui, lá no comecinho do ano, pra ela me contar uma novidade, eu fiquei assim, chocada. E aí ela tá trazendo ainda mais uma inovação na área que, assim, né, não poderia fugir, que é uma parte da educação surreal para Itumbiara, que eu falo, Itumbiara merece. Alessandra, conta pra gente essa inovação que você tá trazendo, esse novo empreendimento que já tá aí com tudo sendo construído. Antes você falando aí, né, da cultura de ir aos pouquinhos e crescendo, hoje nesse novo empreendimento está com força total. É interessante. Eu vou começar, na verdade, falando que todo mundo tem essa mesma percepção de que, nossa, mas parece que começou agora e já tá, né? Já foi. Mas não. Essa gestação já tem tempo. Essa gestação desse novo negócio já tem mais ou menos 3 anos. Então, quando as pessoas olham de fora e falam, nossa, mas só agora eu fiquei sabendo, como que vai acontecer? Gente, calma, porque o processo ele começa lá atrás, então com o sonho, com o desejo, mas até vindo já da experiência de uma outra empresa, a gente sabe que alguns pontos precisam ser aparados primeiro, antes de você realmente iniciar. E aí, para que vocês saibam, essa nova empresa é a Maple Bear, que é uma escola bilíngue canadense que nós estamos trazendo para Itumbiara. E essa escola nasceu do mesmo desejo que a cultura, de que eu precisava fazer algo diferente. Não podia ser a mesma coisa que nós temos em Itumbiara. E eu também fui buscar uma empresa que tivesse valores parecidos com o que nós já tínhamos e que fizesse essa conversão. A Maple Bear é uma rede de escolas canadense. Essa rede está presente em mais de 40 países hoje. São mais de 58 mil unidades da Maple Bear no mundo e mais de 500 mil alunos. Então, quando a gente pensa na dimensão de um negócio desse, é muito legal, é muito gratificante você
se sente honrado em fazer parte. Alessandra, é tão engraçado. Eu não sei quanto tempo que tem a Maple Bear no Brasil, mas depois que eu fiquei sabendo por você da Maple Bear, e aí eu fui pesquisar. Agora, direto eu vejo. Eu tô em Goiânia, eu vejo Maple Bear em tudo quanto é lugar. Eu falo, gente, como assim? Esses dias eu tava numa mesa de negócios lá em Goiânia também. Todos os empresários falando que os filhos estavam também Estudam na Maple Bear. Conversando no nosso movimento do Setembro Amarelo, um cliente de Rio Verde fala, não, meus filhos estudam na Maple Bear, porque é a melhor. Eu falei, gente do céu, olha só, será que era eu que tava fora dessa bolha? Não, é porque como você ainda não está focada nesse processo ainda. Gente, a Alessandra fica aí, ó, com essa questão da maternidade do meu lado. Esperando, ó, o casamento está breve, logo após a gente aguarda, quem sabe teremos aí um baby para estudar na Maple Bear. Vai demorar, gente, vai demorar não um importa, pouquinho. Pode demorar, ele virá. E lá na Maple Bear, é desde que idade? Então, a rede Maple Bear trabalha com crianças a partir de 1 ano e meio. Mas aqui em Itumbiara, nós começaremos com 2 anos. Alessandra, as pessoas perguntam para mim assim, você vai atender crianças menores? Vou, quando eu me sentir preparada para isso. Então, responsabilidade, eu né? prefiro, que é que você sempre preza. Sim, começar com os 2 anos, que é um público que a gente já conhece, já tem um know-how para poder trabalhar. E aí começamos com 2 anos e vai até que série? Até o ensino médio. Então, teremos uma escola para atender todas as idades. Então, mamães, não se preocupem, não é uma escola que começa esse ano e termina no próximo. Nós atenderemos os filhos de vocês até que eles se formem e vão para a universidade, seja no Brasil ou fora dele. Alessandra, eu vejo assim, que uma dúvida constante por ser uma escola bilíngue, né? Como que essas crianças vão se formar ali? Realmente elas vão se formar, vai ter alfabetização no português e alfabetização no inglês também? Como que é essa questão? Tá, vou explicar. É uma dúvida muito pertinente e que eu recebo todos os dias. Quando nós trabalhamos com a criança de 2, 3 aninhos, é uma criança que ela está no desenvolvimento da fala ainda. Então, essa criança, nós colocamos ela em imersão total em inglês. É como se você tivesse um filho hoje, Adriele, e você resolvesse mudar para o Canadá ou para os Estados Unidos com ele. Chegando lá, você iria matriculá-lo, ele iria frequentar uma escola e em casa você falaria português com ele, correto? Correto. É a mesma didática, é a mesma coisa. Então, a criança tem imersão total, 2 e 3 aninhos. Só que a partir dos 4 anos, nós iniciamos a alfabetização propriamente dita. E aí é importante manter a língua materna nesse momento. Então, nós acrescentamos a língua portuguesa, mas apenas 25% da carga horária total do dia da criança. Então, eu fico com um grande percentual ainda em inglês e a língua portuguesa, que é a alfabetização. E aí, nós iniciamos a dupla alfabetização, em inglês e em português. A partir dos 5 anos, a gente divide o currículo completamente. Eu tenho disciplinas ministradas totalmente em inglês, ciências, matemática, depois física, química, biologia, tudo isso ministrado em inglês. E eu tenho a língua portuguesa, história e geografia, que é ministrado em português. E ali eu consigo ter um equilíbrio com a vida da criança, seguindo até a formação total dela, onde eles saem com um duplo diploma, o brasileiro e o canadense, além de ser bilíngues, fluentes em inglês. Olha só que bacana. E até no dia do lançamento, você disse uma coisa que eu fiquei pensando e que fez total sentido, que é a criança ela vai ter aula em inglês e não de inglês, né? Essa é a diferença da imersão bilíngue. É porque existe, eu tenho a cultura inglesa e eu ensino inglês. Então, na cultura inglesa, eu tenho aulas de inglês. Assim como tem escolas que têm os programas bilíngues
No programa bilíngue, você tem aula de inglês. No caso da Maple Bear, nós não temos aulas de inglês. Nós temos as aulas em inglês. Então, tudo, as brincadeiras, a contação de histórias, todo o ambiente da criança é em inglês. E é natural, porque o processo de aprendizagem do bilinguismo é diferente. No curso de inglês, por exemplo, a gente aprende por repetição, por assimilação, mas você tem que repetir. Então, se eu falar this is black, repeat, black, e aí eu vou pedir para o meu aluno repetir. Na Maple Bear não acontece assim. Eu falo tudo em inglês com ele vai absorvendo aos poucos e ele fala em inglês quando ele se sentir confortável. Então é como quando, por exemplo, você fez a sua viagem internacional recentemente. Eu tenho certeza que no primeiro dia que você chegou lá, você deve ter pensado assim, meu Deus, não estou entendendo nada. No segundo dia, você já começou a ficar mais tranquila. No terceiro, você já lia um cardápio e falava, opa, eu sei o que eu estou pedindo. Eu já estou entendendo essa palavra e essa palavra. Quando você veio embora, depois de um período, você já estava muito mais familiarizada e quase até arriscando e conversando mais. Sentindo falta já. Está. É o mesmo processo na escola por imersão bilíngue. Então, de tanto que o aluno vai ouvindo e vai repetindo, que o professor vai dizendo para ele, ele vai assimilando. E o cérebro da criança é como um músculo, na verdade, de todo mundo. Então, assim como você faz academia e você prepara o seu músculo e você fica grande e forte, o cérebro é a mesma coisa. Então, se você dá instrumentos para a criança, ele vai crescendo. Uma criança, ele consegue ter imersão em até 5 idiomas diferentes. Olha, que bacana. Sem problema algum. Então, mamães que ficam com medo, meu filho vai confundir, mamãe não vai, ele não se confunde. Ele pode misturar o inglês e o português e tá tudo bem. Quando ele amadurecer mais, ele entende que existem duas línguas distintas e ele vai saber falar as duas. Alessandra, o ano passado, quando eu estava em Connecticut, lá nos Estados Unidos, e aí eu fui dar uma palestra, né, para empreendedoras lá, e aí uma empreendedora brasileira se dispôs a me levar até no lugar onde eu estava ficando. E aí, durante o trajeto, que eram uns 15 quilômetros, a filha dela ligou para ela. E a filha dela é americana, de uns 12 anos mais ou menos. E aí ela atendeu a ligação no carro e a filha dela falando tudo em inglês. E ela respondendo tudo em português. E eu olhando e pensando, né? Uai, como assim, né? E aí, elas conversaram e ela falando, não, minha filha, é pra você colocar a roupa pra lavar? Sim. E ela respondendo, oh, the mother, tudo em inglês, né? E era que desligou a ligação, aí eu perguntei a ela, eu falei, nossa, mas ela não fala português? Ela falou assim, ela entende, ela fala, mas como ela já é americana, vive aqui, ela tem preguiça de falar o português. Então, tudo que eu falo pra ela, ela compreende tranquilamente no português, mas ela prefere falar o inglês. E eu prefiro falar o português. E tá tudo bem. Porque é mais confortável. Para um adulto é muito mais confortável falar a língua nativa. Agora, a questão é que a criança ela não distingue. Então, ao mesmo tempo que ela vira para você aqui e fala em português, ela pode outra pessoa chamar ela em inglês e ela responde em inglês, ou ela tá entendendo, mas ela responde em português, que é essa situação. Então, você percebe que a criança tá entendendo e absorvendo quando você explica e ela faz a atividade sem falar nada, sem perguntar absolutamente nada, e ela pode não estar falando em inglês, mas ela está entendendo tudo já. Compreende tudo. É o primeiro passo da metodologia bilíngue. Então, eu entendo, eu processo, depois eu falo, depois eu leio e depois eu escrevo. Então, existe todo um processo a ser seguido. E a educação canadense, ela é fantástica,
porque ela propõe metodologias e uma didática que é muito diferente do que a gente tem o costume. Então, hoje nós trabalhamos, a maioria das escolas, com método tradicional, que é um pouco mais conteudista, que o professor está lá na frente e ele é o centro ali do processo da aprendizagem do aluno. Sem ele, o aluno não consegue ter acesso ao aprendizado. Na Maplebear é o contrário. Então, a gente começa pelas experiências. Quando a mãe entra na nossa sala de aula, ela olha e fala assim, mas isso aqui é uma brinquedoteca. Falo, não são brinquedos, são manipulativos. Porque todos têm um objetivo pedagógico. A criança, ela começa pelo hands-on. Imagina só, o tanto que é mais, o quanto é mais fácil eu ensinar a criança a contar em inglês. Eu mostro o número e conto nos dedos, 1, 2, 3, ou eu pego um brinquedo, que seria, por exemplo, os family counters, que eu tenho o papai, a mamãe, o filhinho, a filhinha, o gatinho, o bebê, e aí eu começo, e várias cores diferentes, e eu começo, 1, 2, quantos papais tem? Eu somo, eu subtraio, eu classifico, eu mostro cores, sendo que ele não viu nada de números ainda. Ele não viu, ele não precisa, porque ele consegue internalizar de forma mais concreta. E aí eu aguço a curiosidade, é muito diferente. Eu torno a criança e o adolescente muito mais crítico, com um prazer maior pela escola, para estudar, o acolhimento é diferente. Isso faz total diferença. Eu sou suspeita, eu sou apaixonada pela parte da educação, né? A forma de aprendizado, quanto as pessoas podem conectar e desenvolver, inclusive, mais rápido. Sim. E trazendo essa realidade, da forma como você fala, Alessandra, mostra o quanto a Maplebear, ela realmente é inovadora, né? Realmente vai fazer a diferença aí na vida das crianças. E uma dúvida, os pais, o horário, a carga horária que essas crianças vão estudar, né? Porque assim, eu como atendo vários empresários, a gente sabe a vida corrida, o tempo ali que eles têm, e busca menino e volta, e Adriele, peraí, tô atrasada na reunião, que eu tô com meu filho, traz o filho aqui para avanço, não tem problema. Mas como que vai ser essa carga horária? Então, a nossa carga horária padrão, ela já é um pouco mais estendida. Porque nós temos aulas extras já dentro da grade. Então, os nossos alunos, por exemplo, eles já têm dentro do horário de aula, aulas de xadrez, aulas de musicalização. Não, xadrez para mim é perfeito, a parte estratégica. Sim. Então, desenvolver essa parte estratégica da criança. Que isso? Desenvolve muito raciocínio lógico também, o poder de tomada de decisão, né? A autonomia da criança. Então, tudo isso é justamente com esse objetivo. Regras, disciplina. Isso. E tem também o pensamento computacional. Mas, paralelo a isso, até vendo essa necessidade do mercado de Itumbiara, que hoje os pais não têm esse recurso, nós oferecemos o atendimento integral. Então, nós temos o contraturno com atividades extracurriculares, então não é creche, não é essa a proposta. Nós oferecemos atividades extras como teatro, dança, futsal, aula de culinária, pintura, tudo que normalmente a mãe chega um momento da vida que ela vira Uber de criança, né? Que ela consiga centralizar e transformar até a vida dela. Porque qual é o objetivo final? Na verdade, o objetivo é que a criança vai para a escola e quando ela sai da escola, ela tem um tempo de qualidade com a família. Com certeza. E não fique aquela coisa, nossa, tem que ensinar tarefa, nossa, tem que levar meu filho na dança, o outro vai para o futebol. Quando todo mundo chega em casa e reúne, já está na hora de dormir. E é o momento da família, né? Não existe mais o tempo de qualidade. Então, foi pensando nisso que a gente optou por não fazer o sistema de creche, sim atividades extras, inclusive com o almoço. Então, a criança pode almoçar na escola, ela pode ficar o dia todo sem problema algum. Olha só, que bacana. Com imersão 100% em inglês.
socorro. Maravilhoso. Literalmente. E Alessandra, e aí assim, né, enquanto empresária mesmo, como é os bastidores de tudo isso? Porque já começa agora, em janeiro, as matrículas já estão abertas, é isso? Sim, as matrículas já estão abertas, graças a Deus a gente tá com a agenda bem cheia. Agradeço muito a todos que estão vindo conhecer o projeto e dando oportunidade para que a gente possa apresentar. Nós estaremos com o início das aulas para a primeira semana de fevereiro. A entrega da obra está prevista para final de dezembro até início de janeiro. Aí tem os ajustes finais. Nós ainda temos, por ser uma escola de rede, nós temos um programa de auditoria muito eficiente por parte da Maple Bear. Então, antes da inauguração, nós temos a presença de uma equipe canadense que vem fazer o alinhamento com os professores, dar treinamentos, uma equipe de língua portuguesa também, e eles retornam a cada 6 meses para manter o controle de qualidade das aulas, da escola como um todo. Então, é uma estrutura de processos muito bem pré-estabelecida e que dá uma tranquilidade para a gente. Porque se tem algo que às vezes eu tenho uma dúvida, eu já entro em contato e tem uma equipe toda me esperando. Acadêmica, de consultoria de campo, de engenharia, de arquitetura, de tudo. Então, realmente dá uma tranquilidade muito grande para nós. E eu fiquei sabendo, né, que ali desde o porteiro, né, até todos os outros colaboradores da escola, todo mundo falando inglês. É isso mesmo, Alessandra? Mais ou menos. Assim, a nossa intenção é que a gente consiga ter isso a médio e longo prazo. Bacana. Não é uma obrigatoriedade, principalmente a Maple Bear não faz essa exigência, mas é algo que a gente gostaria. E como nós temos a cultura inglesa, isso facilita um pouco. Com toda certeza. Então, hoje nós temos vários colaboradores que já estão em imersão, estudando inglês, inclusive professores, que eu sei que é uma dúvida das mamães, de onde virão esses professores? E aí nós temos professores que estão estudando conosco já há 2 anos em imersão total em inglês. Estamos trazendo alguns profissionais de fora, porque, querendo ou não, a questão de mão de obra, você sabe melhor do que eu, que a gente tem uma certa dificuldade. Mas a ideia é que todo mundo consiga pelo menos arranhar o básico ali do inglês, de toda a equipe, o corpo docente e todos os colaboradores da Maple. Olha só que legal, muito bacana. E aí eu falei, eu acho que Itumbiara realmente merece, né? As nossas crianças merecem ter a melhor educação possível, né? Esse é um sonho meu, dos meus filhos, estar aí estudando realmente na escola bilíngue, né? Para que eles possam também crescer, desenvolvendo e evoluindo naquilo que há de melhor da parte da educação. Acredito que é esse desejo de todos os pais, literalmente. Sim, e o nosso também, porque o nosso é de contribuir principalmente com todos eles e fazer a diferença na educação em Itumbiara. Que bacana. Alessandra, enquanto empresária, conta pra gente como é gerir tudo isso. Cultura, Maple Bear, quais são esses desafios e como você tem conseguido lidar? Acho que o pessoal fica se questionando, né? Primeiro, formar um time forte. Bacana. Saber que você tem pessoas que mesmo quando você não está presente na empresa, a empresa sobrevive sem você. Isso é quando você chega ao ponto e fala, acho que eu estou me tornando um líder. Não sou, acho que estou me tornando. Quando você sabe que mesmo na sua ausência, a empresa está rodando. Então hoje eu consigo ter isso na cultura inglesa para que eu me dedique a Maple Bear. Mas isso só foi possível graças a essas pessoas aqui. Porque como eu disse, a Maple Bear é algo que a gente começou a gestação bem antecipadamente. E quando você planeja, as coisas tendem a dar mais certo. E aí nós começamos esse projeto trabalhando em equipe, com a equipe interna, mas com a ajuda externa, para poder chegar nesse ponto que estamos hoje. Desafios tem, todos os dias. A agenda é um deles. Administrar o tempo
É o principal desafio que temos. Mas, devagar, sempre com equilíbrio, com gratidão por tudo que você faz e todas as pessoas, as coisas dão certo no final. Que bacana. Alessandra, para a gente fechar aqui com chave de ouro, qual o recado que você deixa para os empresários, empreendedores que estão nos assistindo, que estão nos ouvindo? Primeiro, eu acho que tudo se baseia em planejamento. Então, se você estruturar bem, se você planejar bem, tudo começa do sonho, mas o sonho não planejado, ele pode se tornar um pesadelo. Então, estruture bem e não se sinta sozinho. Olhou, percebeu que não está do jeito que você quer, não está de acordo, pare, examine os processos, retroceda e comece de novo. Mas precisa parar e olhar, porque eu vejo muitos colegas e empresários, principalmente, que às vezes não dão atenção nos processos e acaba perdendo bastante. Quando vê o controle, já foi. Né? A gente sempre também vê isso aqui, né, com os nossos clientes, e graças a Deus, a parte da consciência, da mentalidade empresarial de falar, não, eu preciso de ajuda, eu quero crescer, então preciso ter pessoas que vão me ajudar nessa jornada. Então, isso é necessário, e quando esse empresário ele tem essa consciência, eu falo, nós aqui da Avanço, nós temos esse propósito de realmente pegar na mão, de irmos juntos, né? É achar onde estão os gargalhos, é discutir, é sentar em boas mesas, para que possamos aprender também com a jornada do outro. Uns com os outros, é muito importante esse fortalecimento, essa união. É algo que eu acho que a gente precisa melhorar ainda mais aqui em Itumbiara. A gente precisa se unir mais, se fortalecer mais e trazer mais eventos bons, eventos que a gente consiga compartilhar esses ensinamentos e receber boas trocas também. Com toda certeza. Então, gostaria de agradecer, Alessandra, imensamente, né, esse bate-papo aqui valioso, né, os seus empreendimentos, o quanto contribui para o município de Itumbiara. Eu vejo que faz total diferença aí para toda a comunidade. Parabéns pela sua jornada, pela sua história, pela sua coragem, né? Isso, eu falo, é a gente Deus, firme e forte todos os dias. Mas parabéns aí pela sua jornada. Que Deus abençoe grandemente. A Maple Bear está vindo aí com toda certeza para revolucionar aí a educação aqui de Itumbiara. Então é uma honra, né? E também uma honra estar aí junto com a cultura inglesa, acompanhando vocês. Eu tenho certeza que vamos longe, tá? Muito obrigada. Eu que agradeço. Eu e minha família ficamos muito honrados e satisfeitos de fazer parte da história de Itumbiara e poder contribuir também com todo mundo. Agradeço a oportunidade imensamente. Alessandra, deixa aí os seus contatos para quem quiser ir lá visitar a sala da Maple Bear, né? Quem quiser também fazer uma visita na cultura, para o pessoal que está aí nos assistindo, nos ouvindo. Siga-nos no Instagram, Cultura Inglesa Itumbiara, Maple Bear Itumbiara. Lá tem todos os nossos contatos também. Aproveita para dar uma espiadinha em tudo que a gente consegue produzir e fazer de bom para vocês. E eu tenho certeza que ou em uma escola ou em outra nós estaremos atendendo todos vocês. Que bacana. Pessoal, muito obrigada. Um episódio aí riquíssimo para você, né? Uma história da Alessandra aí super inspiradora e de muita coragem. Então, tanto você que nos assiste aí no YouTube, quanto você que nos ouve aí no Spotify, não deixem de se inscrever aqui no canal para que você possa assistir os próximos episódios e aprender, contribuir também aí com a gente, tá? Muito obrigada e até o próximo episódio do Avanço Podcast.